meus irmãos, Jesus Cristo está voltando e a coisa está ficando séria. Deus já está avisando através de várias pessoas que a paciência, certo, está se esgotando. Muitas pessoas criam na cabeça aquela imagem, não, mas que Deus é amor, Deus é bonzinho, isso e aquilo. É claro, Deus é amor, Ele é bonzinho em perdoar. Porém, Ele pega e pune, certo, as pessoas quando elas não ouvem a sua palavra, porque para Ele muito mais importa a sua salvação do que o seu bem-estar aqui na vida terrena. E agora, como todas as explicações eu deixo para vocês, certo? São à luz da Bíblia, não é o que eu acho, certo? É o que está na palavra. E aqui em Jeremias, capítulo 7, versículo de 16 a 28, o Senhor diz e manda dizer novamente: Deus disse, Jeremias, não ore por este povo, não peça, nem implore em favor deles, não insista comigo, porque eu não atenderei. Será que você não vê o que eles andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? E isso vai aqui para as pessoas do Brasil. Vocês não vê o que as pessoas estão fazendo, estão cultuando outros deuses, outras religiões, só existe um Deus. Estão agora já chegando perto do carnaval de fazer essa bagunça, essa baderna, esse lixo de festa pagã. E Deus continua dizendo na palavra: as crianças apanham lenha, os homens acendem o fogo e as mulheres assam bolo para oferecer à deusa que é chamada de rainha do céu. Também derramam bebidas como oferta a outros deuses e fazem isso para me irritar e ferir. Mas será que é a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo que não, o Senhor diz. Eles estão ferindo a si mesmos e vão passar vergonha. Assim eu, o Senhor Deus, derramarei a minha ira e o meu furor sobre este lugar. E Deus está avisando novamente, Ele vai derrubar a sua ira e o seu furor sobre o Brasil, sobre essa nação que está se tornando podre, corrupta, certo? Promíscua. E Deus continua dizendo na sua palavra: descarregarei o meu furor sobre as pessoas e os animais, e até sobre as árvores e as plantações, e a minha ira será como um fogo que ninguém pode apagar. Alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar, mas a carne de outros sacrifícios vocês têm o direito de comer. Porém eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, digo que não me importa o que vocês comam a carne toda. Quando tirei do Egito os seus antepassados, não deem ordens a respeito do oferecimento de animais que são completamente queimados, nem a respeito de outros tipos de sacrifício, mas o que ordenei foi que me obedecessem. A ordem de Deus para vocês é essa, que obedeçam a Deus, de modo que eu seria o Deus deles e eles seriam o meu povo. Disse que vivessem para sempre como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles, mas eles não me deram atenção, nem obedeceram. Vocês não estão dando atenção para Deus, vocês não estão obedecendo. Vocês não estão vivendo o que Ele deixou na palavra. Pelo contrário, fizeram tudo o que seu coração teimoso e mal queria. Assim, em vez de melhorarem, eles pioraram. Desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje, tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, a vocês, mas vocês não lhes deram atenção, nem obedeceram. Pelo contrário, continuaram teimosos e fizeram ainda pior do que seus antepassados. Portanto, Jeremias, você dirá todas estas palavras, mas eles não vão dar atenção. Você os chamará, mas eles não vão responder. Você lhes dirá que eles são um povo que não obedece a mim, o Senhor, o Deus deles. São um povo que não aceita ser corrigido. Vocês não aceitam ser corrigidos. Não existe mais sinceridade, nem se fala mais nisso. Essa é a palavra que o Senhor manda trazer, certo? É isso que veio de encontro àqueles que estão assistindo esse vídeo. Mudem seus caminhos, o Senhor já avisou. Se vocês não aprenderem pelo amor, vocês vão aprender pela dor. Deus, Ele já está dando aí quase 2000 anos desde que Jesus Cristo morreu, veio e ressuscitou, certo? Já está quase batendo 2000 anos. Em todo esse tempo as pessoas estão pregando o evangelho, estão levantando: arrependam-se, mudem seus caminhos, obedeçam a Deus, porque Deus, Ele prefere o que? Obediência do que sacrifício. E continuando aqui na palavra, Deus manda dizer, em Isaías, capítulo 55, versículo de 7 a 9 diz: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. O Senhor manda avisar. Volte-se, coloquem a cara no pó, humilhem-se, voltem-se para Deus. Façam orações no seu quarto, em qualquer lugar, se humilhem na presença de Deus e Ele ouvirá, Ele dará perdão. Deus, Ele é justo. Ele olha, Ele conhece o coração de cada um. Antes mesmo da palavra sair da boca de cada um de vocês, antes mesmo da palavra chegar no pensamento, Deus já conhece. Então voltem-se para Deus, peçam perdão e, acima de tudo, mudem seus caminhos, que seja um perdão genuíno e não um perdão da boca para fora. Vocês têm que ter transformação na vida de vocês, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, Deus diz. Em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11 diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte do perverso, antes meu desejo é que se afaste dos seus maus caminhos, para que vivam, arrependam-se, afastem-se da sua maldade, porque morreu ao povo de Israel. Deus novamente avisando. Ele está mandando avisar para vocês: mudem seus caminhos, larguem seus pecados de estimação, busquem transformação. E isso inclui todos. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu tenho meus erros, porém eu entrego ao Senhor todos os dias, eu tento melhorar, eu tento ser melhor, eu tento mudar, certo?
O Senhor, Ele conhece o coração de cada um e Ele manda avisar para vocês, porque o tempo da volta de Jesus é próximo. As coisas agora vão começar a acontecer. E Deus, assim como no Antigo Testamento, Ele vai agir novamente. Ele já está avisando. As pessoas não estão enxergando, elas estão fechando os seus olhos. E Deus, como antigamente Ele usou os profetas, hoje em dia Ele está usando pessoas também. Mudem seus caminhos, se arrependam. Se vocês estiverem debaixo da mão do Senhor, o Senhor os protegerá. Porém, se vocês escolherem ignorarem o Senhor, assim será feito com vocês. Quem não quiser aprender pelo amor, vai aprender pela dor. Essa é a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor diz, Jesus dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar vocês devem buscar isso, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não mantenham preocupações na sua cabeça. Deus irá prover por todos vocês. Ele provê por todos os animais que não plantam, não colhem, muito mais por vocês que são a imagem e semelhança dele. E essa é a mensagem que o Senhor deixou para você. Se você chegou até esse vídeo aqui, você está tendo uma chance de mudar, de se arrepender. E o Senhor também diz, como eu sempre deixo no final de todos os vídeos, a palavra que é Mateus capítulo 7, versículo de 7 a 8 diz: peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam a porta, ela será aberta, pois o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate a porta, ela é aberta. E por que eu digo essa palavra sempre no final do vídeo para vocês? Porque se você não acredita em Deus, se você está passando por muita dificuldade na sua vida, seja ela financeira, familiar, espiritual, sentimental, mental, independente de qual seja, Deus, Ele assegura na sua palavra. Se você pedir, Deus vai ouvir o seu clamor de socorro. Se você buscar Deus, você vai encontrar Deus, porque Ele vai se revelar independente se você acredita ou não. Essa é a promessa que está na palavra dele. E se você estiver passando por uma dificuldade, uma porta que você não consegue passar, você não consegue abrir, se você pedir ajuda, Deus vai te ajudar. Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, vai te ajudar a passar por essa porta. Ele vai te abraçar, te acolher e te ajudar lá dentro, certo? Então é mais ou menos isso. A mensagem que eu tenho para vocês é: arrependam-se, mudem seus caminhos, certo? E aqui eu venho no final do vídeo pegar e repreender toda a obra do maligno, de Satanás e seus demônios, da sua vida, da vida da sua família, dos seus familiares, amigos, de todas aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que possa cair por terra em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que tem toda a autoridade no mundo físico e no mundo espiritual, possa cair por terra toda seta de pensamento contrário, de confusão, não vai prosperar na mente de vocês, todo dardo inflamado, seja de sentimento de ódio, inveja, ira, rancor, falta de perdão, possa cair por terra agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu repreendo da vida de todos vocês, certo? Que Deus abençoe a todos, que a paz de Jesus Cristo esteja com vocês, mudem seus caminhos, se arrependam, busquem ao Senhor, se humilhem, orem nos seus quartos, orem independente de qualquer lugar. Não se metam em religiões. Busquem a Deus do seu coração. Você tem que ir a algum lugar para você congregar como o Senhor manda, porém, leiam a Bíblia, leiam a palavra de Deus. Vocês vão ter a revelação de Deus a partir do momento que vocês leem a palavra. Não adianta vocês ficarem buscando apenas por outras pessoas. Deus, Ele quer ter intimidade, Ele quer ter uma ligação direta com cada um de vocês, certo? Deus abençoe, ajude a espalhar o evangelho aí. Deixa o like, curte, comenta, compartilha e tamo junto.